Eu quero iniciar fazendo algumas perguntas, e você não precisa responder. Perguntas essas que estão contextualizadas a todo o capítulo 2, qual nós lemos. Como amar quem te faz sofrer? Como amar quem te frustra? Como amar quem é egoísta? Como amar quem te abandona? Como amar quem é infiel? São perguntas, irmãos, que a nossa natureza e a sociedade não nos permite pensar. Porque pensar nessas perguntas nos faz trazer a velha natureza, nos faz trazer ira, nos faz trazer raiva, nos faz trazer em nosso coração e em nossa mente sentimento de injustiça, ou talvez a nossa autojustiça, ela talvez possa ecoar dizendo dentro do nosso coração: você não merece isso, você não deve suportar isso. A propósito, quando nós nos sentimos assim, muitas vezes buscamos conselhos, e conselhos que muitas vezes de pessoas que não são tementes a Cristo. E o conselho que eles nos dão são: você deve se valorizar, você deve buscar ser feliz, não vale a pena lutar por aquele que te faz sofrer, não vale a pena lutar por aquela que te faz chorar, por aquela ou aquele que te abandona, por aquele ou aquela que é infiel. Você tem que lutar por si mesmo, você tem que valorizar e amar a si mesmo. A propósito, esse é o pensamento, irmãos. Esse não é só o pensamento, mas é também o ensino e a reação natural da nossa sociedade. E além disso, não apenas dela, essa é a reação do homem sem Deus. Em outras palavras, um homem sem Deus e a sociedade sem Deus nos traz conselhos aonde Deus não é o centro, aonde Deus não é louvado, aonde Deus não é exaltado. O conselho de uma pessoa sem Deus é para nos levar à lama, é para nos levar ao fundo do poço. E sejamos sinceros, amar quem chegou no fundo do poço, amar quem está na lama, é algo muito difícil. Porque a conclusão que nós temos dentro da nossa mente, do nosso coração, é que essa pessoa, esse ser não merece ser amado. Esse ser não merece a graça, a compaixão e a misericórdia. Contudo, nesse capítulo 2, nós estamos diante de uma história onde o Senhor revela que há sim possibilidade de amar quem não é ou quem não deveria ser amado. O Senhor nos mostra a história de Oséias e Gomer, para mostrar que é possível, irmãos. E ele faz tudo isso mostrando a infidelidade de Gomer. Ele faz tudo isso mostrando as consequências dessa infidelidade de Gomer. E ele faz tudo isso mostrando e derramando sua graça e seu amor e restaurando a vida de Gomer e o casamento de Gomer e Oséias. E talvez você pense: pastor, isso só tem a ver com eles. Não. Toda essa história contada pelo Senhor por meio do profeta Oséias e vivida por ele é para fazer alusão a Israel lá daquela época e o Israel de hoje. E hoje nós somos esse Israel. Então essa história tem a ver comigo, tem a ver contigo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Amando quem não deve, ou amando aquele que não merece ser amado. E nós precisamos compreender como esse amor acontece. Mas para chegar à finalidade desse amor, nós precisamos compreender um pouco dessa história. A infidelidade de Gomer existiu. E nós vamos perceber que do versículo 2 ao versículo 5, essa infidelidade ela é relatada. Veja comigo, irmãos. O profeta Oséias começa anunciando a sua separação por causa da infidelidade dela. Por causa da rebeldia dela, por causa da idolatria dela. Ele começa no versículo 2, e volte comigo ao texto, dizendo: repreendei vossa mãe, repreendei porque ela não é a minha mulher. Ele começa anunciando a infidelidade dela está trazendo a nossa separação. E não só isso, queridos, ele apresenta suas queixas para dizer o porquê vai se separar. Ele começa a dizer: essa mulher, ela é imoral. Essa mulher, ela é adúltera. Volte comigo ao texto. Versículo 2. Eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições, para que ela também se afaste de adultérios, e dentre os seus seios. O que ele está falando é, ela é imoral, ela tem práticas ilícitas, no sentido de traição, e não só isso, irmãos. Essa expressão, quando ele usa dentre os seus seios, é uma perspectiva de todo o adorno que as prostitutas daquela época usavam.
Entre outras palavras, o que ele está dizendo é, essa mulher ela é descarada. Ela não se arrepende das suas práticas pecaminosas. Essa mulher acha que tudo está normal, a conduta dela é pecaminosa e ela não se constrange em viver com um comportamento reprovável. Por isso eu vou me separar dessa mulher. Essas são as primeiras palavras colocadas por profeta Oséias. Mas ele não chega ao final do versículo 2 dizendo que vai fazer isso literalmente. Ele apenas anuncia, mas ele diz assim, olha, eu estou falando isso para que ela acorde para a vida. Veja que coisa interessante. Porque volte comigo ao versículo 2. Quando ele fala que não é o seu marido, ele fala logo depois para que ela afaste as suas prostituições, as suas práticas. As palavras que Oséias está usando, irmãos, as alegações que ele está dando é para que ela caia em si, para que ela compreenda, para que ela entenda que as atitudes dela estão destruindo o casamento dela, para que ela compreenda que as atitudes dela estão matando o relacionamento dela. Contudo, irmãos, há muitos que caminham feito Gomer, ainda nos nossos dias. Há muitos que estão seguindo os princípios de Gomer, de infidelidade, de imoralidade, de todo esse processo e acha que tudo é normal. Nos nossos dias, irmãos, nós temos homens e mulheres da mesma estrutura de Gomer, que ainda depois de ouvir o seu cônjuge falar e pedir, olha, não continue na imoralidade, olha, abandone práticas que não glorificam a Deus, práticas pecaminosas, ainda depois de ouvir, insistem em seguir a sociedade, insistem em seguir os seus prazeres, insistem em ouvir conselhos que não glorificam a Deus, conselhos que te chamam para cada dia fugir da presença de Deus. É interessante, irmãos, porque mesmo lá acontecendo com Gomer, isso não é diferente dos nossos dias e para a nossa época. Nos nossos dias ainda existem homens e mulheres que buscam seguir e preferem seguir o conselho dos ímpios, o conselho daqueles que não te levam a Cristo, o conselho de uma sociedade sem Cristo, a ouvir conselhos onde Cristo é o centro. Por isso o profeta Oséias chama Gomer a renunciar à vida que ela está vivendo. Por isso o profeta Oséias chama Gomer a deixar a infidelidade, a abandonar as práticas que estariam destruindo o relacionamento dela com Deus e o relacionamento dela com o seu esposo e sua família. Em outras palavras, Gomer estava dizendo, olha, as suas práticas, suas atividades, suas ações estão levando sua vida a maiores problemas. E você vai ser rejeitada. Rejeitada não é só por mim. Rejeitada não só pelas consequências do seu pecado, você vai ser também rejeitada pelo Senhor. E do versículo 3 ao versículo 5 nós podemos ver isso. O profeta Oséias começa a pregar uma desolação sobre a vida dela, porque a infidelidade dela estava levando ela a essa consequência, uma desolação. Irmãos, desolação é uma ruína. Desolação, irmãos, é uma destruição. E isso é consequência de quem vive uma vida natural de infidelidade para com Deus. Ele vai se encontrar, ou ela vai se encontrar em fidelidade. Mas vamos compreender aqui como isso ocorreu na vida de Gomer. Veja, queridos irmãos, essa desolação que ela vai enfrentar, do versículo 3 ao versículo 5, ela vai enfrentar vexame na sua vida. Ela vai enfrentar vergonha na sua vida, ela vai enfrentar miséria na sua vida, ela vai encontrar pobreza e abandono, tudo por causa da infidelidade para com Deus. O maior problema dela não é a infidelidade com Oséias, o problema dela é a infidelidade com Deus. Pare para pensar, queridos irmãos, quando você trai o seu cônjuge, primeiro você traiu a Deus. Quando você falha com os seus filhos, primeiro você falhou com Deus. A infidelidade primeiro começa com o Senhor. Por isso o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama o Senhor, você não vai amar o seu próximo, você não vai amar a si mesmo. E veja, Gomer está caminhando para as consequências da sua infidelidade. Oséias está anunciando, dizendo, você vai entrar em ruínas, você vai enfrentar vergonha, vexames, miséria, pobreza, abandono, se você continuar na infidelidade. E qual era a infidelidade dela? O versículo 5 é muito claro. A infidelidade dela é idolatria. E, queridos irmãos, idolatria é um pecado que revela o quanto nós somos infiéis ao Senhor. Sabe por quê? Porque a idolatria ela nos cega. Idolatria ela engana o nosso coração.
A idolatria nos faz quebrar os votos que nós fizemos a Deus. A idolatria nos faz quebrar os votos que nós prometemos ao Senhor para com a nossa vida. Quer um exemplo disso? Quantas vezes nós abandonamos a vontade de Deus por aquilo que alegra o nosso coração? E nós fizemos votos diante do Senhor, principalmente quando nos tornamos membros, de amar a Deus, de obedecer às autoridades, de estar na casa do Senhor no seu santo dia. E quando nós temos a primeira oportunidade de fugir da casa do Senhor, o que é que nós fazemos? E deixa eu dizer uma coisa para você, é pecado não estar no dia da santa convocação do Senhor, na presença dEle, quando Ele te convoca para estar. Precisamos, irmãos, compreender. Afrontar a Deus, desobedecer a Deus, é amar o nosso ídolo. É virar as costas para Deus e dizer para o nosso ídolo: você é melhor do que Deus. Você me agrada mais do que a Deus. Por isso, Osés está dizendo para Gomer: você está quebrando os votos que você fez ao Senhor. Você está se voltando muito mais para a sua idolatria. Você está buscando alguém, ou buscando os seus ídolos, que satisfaça os seus prazeres, que satisfaça os seus deleites, que satisfaça e lhe dê alegria todos os dias da sua vida. Por isso, queridos irmãos, Deus usa a expressão, no versículo 5, várias vezes, por meio do profeta Oséias, de Gomer dizendo: olhe comigo, meu amante, meu pão, minha água, meu linho, meu óleo e minha bebida. O que ela está dizendo e o que ela está demonstrando é: eu estou muito mais preocupada comigo do que com Deus. Eu estou muito mais em busca daquilo que me satisfaz, daquilo que me dá prazer, daquilo que me alegra, do que da vontade de Deus. Em outras palavras, ela colocou o coração dela como Senhor da sua vida. Em outras palavras, ela colocou as suas vontades, prazeres e deleites no lugar do Senhor. Então eu quero algo que me satisfaça, que me faça feliz, que me faça alegre, que me faça sorrir. E esse é o caminho de muitas pessoas na nossa sociedade. Esse é o caminho de muitos. Dentro da nossa estrutura. Pessoas que estão buscando aquilo que satisfaça o seu coração. Que está colocando o meu e o eu na frente de Deus. Por isso, queridos irmãos, a infidelidade para com o Senhor nos levará a qualquer infidelidade para com o próximo. E o profeta Osés está dizendo para Gomer: Gomer, você está caminhando no pecado da infidelidade. E aplicando a nossa vida, o pecado de Gomer é o mesmo de muitos de nós, de muitos que estão no mundo. O pecado de Gomer, a infidelidade, irmãos, é o que tem feito muitas pessoas nos nossos dias buscar satisfazer e resolver a sua própria vida com o que acham melhor. Não é pelo princípio bíblico, não é pela vontade de Deus. Outros estão buscando resolver a sua própria vida ou resolver os seus próprios problemas por aquilo que enche os seus olhos, que alegra o seu coração. Já viu aquela expressão da sociedade: se te faz feliz, então viva. Se te faz bem, então faça. Não é isso que as Escrituras nos chamam para fazer. Nós precisamos compreender, irmãos, que o que levou Gomer a pecar mais e mais foi querer os seus prazeres, foi viver os seus deleites, foi buscar satisfazer a sua própria vontade do que viver em deleites do Senhor, do que viver a vontade do Senhor, do que obedecer ao Senhor. Se você quer viver o que a sociedade prega, irmãos, todos os dias ela vai dizer para a sua vida, ao abrir os olhos: vá buscar hoje aquilo que satisfaz você, aquilo que te faz feliz, aquilo que é bom para você. Não seja tolo, não seja tola, não viva para satisfazer os outros, não viva para os outros, seja egoísta, busque cada dia alegrar a sua própria história, deixe tudo e todos de lado. É o que a sociedade prega para a sua vida, é o que a sociedade te chama para viver todos os dias, é o que o teu ídolo te chama. Por isso você acorda muitas vezes querendo o seu pão, o seu vinho. Em primeiro lugar você, em segundo lugar você, em terceiro lugar você, e assim sucessivamente. O mesmo pecado de Gomer ainda chega aos nossos dias, e com certeza, enquanto Cristo não voltar, chegará às próximas gerações. Deixa eu lhe dizer algo, queridos irmãos: só há duas formas de você viver, só há dois meios de você viver.
Ou você vive uma vida conduzida por Deus, ou você vive uma vida conduzida pelo diabo. Não há, queridos irmãos, como agradar a Deus e agradar a Satanás. A Bíblia mesmo nos mostra que não há como agradar dois senhores. E não busque a Deus por causa das bênçãos. Não busque a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Eu sei que Ele é o Senhor do ouro e da prata. Eu sei que Ele é o dono de tudo e é o dono de todos. Mas não busque a Deus por causa disso. Busque a Deus por quem Ele é. Ele é o motivo de você acordar todos os dias. Ele é o motivo de você permanecer fiel a Ele. Ele é o motivo, queridos irmãos, do amor à sua própria vida. É só amando o Senhor que nós poderemos amar a si mesmo e também amar o próximo. O motivo, queridos irmãos, para permanecer fiel ao Senhor é porque Ele é fiel a nós. Primeiro Ele é fiel a si e depois Ele é fiel a nós por causa da promessa que Ele fez a Ele mesmo. Nós precisamos compreender que ser fiel ao Senhor não é uma vida de peso. Não é uma vida de dor e sofrimento, é uma vida de alegria. Pare em nome de Jesus de estar emprestando seus ouvidos para os sussurros de Satanás, para as propostas de Satanás, para aquilo que Satanás tem trazido por meio da sociedade à sua vida. Ouça a voz do Senhor e viva uma vida de fidelidade para com Deus. Se você não quer entender isso, você vai começar a ter uma vida de consequências dessa infidelidade. Oséias está nos mostrando e nos chamando que a fidelidade a Deus, irmãos, é porque Ele nos amou. Ele é o Deus acima de tudo e de todos. E não existe outro Deus igual a Ele. E não existe outro Deus além deles. E outra, queridos irmãos, viver uma vida de fidelidade ao Senhor é um comprometimento absoluto para com Ele. Lembra do voto que você fez a Ele? Ser fiel. Não foi ao pastor, não foi à igreja presbiteriana de Peixinhos. Foi ao Senhor Jesus. E olha, você não tem outro meio de viver. A propósito, foi isso que ele disse. Deuteronômio capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deus deve ser a sua exclusividade. Se Ele não for a sua exclusividade, queridos irmãos, você viverá a vida dividida entre dois senhores. E deixa eu te dizer uma coisa. Você vai terminar desagradando a Deus e vivendo a vida de infidelidade para com Deus. E para com o próximo será consequência. Segundo lugar, Oséias começa a nos mostrar que a vida de infidelidade de Gomer trouxe consequências para a vida dela. Do versículo 6 ao versículo 13, começa a ser relatado quais foram essas consequências. Ela ouviu qual seria a sentença à vida dela se ela continuasse uma infidelidade. Se ela continuasse andando contrário à vontade de Deus. E veja o que é interessante, volte comigo ao texto. Versículo 6, eu quero que você perceba comigo. O profeta Oséias começa dizendo, portanto, e queridos irmãos, aqui está um veredito do Senhor. A expressão portanto aqui é um veredito. É Deus dizendo, eu já falei para você, sua infidelidade vai lhe levar à fome, ao abandono, vai lhe levar à desolação, vai lhe levar à ruína. Você não quer ouvir? Eu vou te dar um veredito. Se você não caminhar assim, portanto, a partir de agora, você vai sofrer isso. É isso que o Senhor agora começa a falar por meio do profeta Oséias. Ele começa o versículo 6 trazendo um veredito. E o veredito vem mostrando as consequências sobre a vida dela. O versículo 6 ainda vai nos mostrar, o Senhor vai cercar e bloquear ela. O Senhor vai fazer com que o caminho dela e a perspectiva dela sejam freada. Veja, queridos irmãos, o que Deus está fazendo. Parece ruim, mas no final nós vamos perceber que é bom. Deus começa a cercá-la, Deus começa a bloquear o caminho dela e a perspectiva dela é freada. A vida dela, irmãos, é controlada por Deus. A vida dela é tomada. O Senhor bloqueia ela, cerca ela, para que ela não continue mais pecando. E veja, Deus usa aqui no versículo 6 a imagem de um espinho, ou quem sabe na NVI, na King James, de espinheiro. E essa imagem que ele está usando era um arbusto baixo, com espinhos, que ele era colocado de fileira, irmãos, normalmente para que os animais não pudessem passar do muro, ou entrar também nas fazendas. Veja, é como hoje que nós colocamos cerca no muro. A ideia desses espinhos era isso. O Senhor estava colocando um cercado para que ela não fugisse, e para que seus amantes também não viessem. Em outras palavras, o que o Senhor estava fazendo era
evitando que ela saísse para pecar. O Senhor estava destruindo a idolatria dela. O Senhor estava colocando freio nela. Mas não parou por aqui, olha outra consequência. Versículo 7. Versículo 6, junto a esse, que é o versículo 7, mostra que o Senhor está frustrando o desejo dela. Versículo 7. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Ela buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. E veja, queridos irmãos, o Senhor não vai permitir que ela encontre seus prazeres. O Senhor não vai permitir que ela se deleite nos seus prazeres, para que ela perceba, para que ela compreenda que ela deve se arrepender dos seus pecados. Mas o que é triste é que essa mulher parece ser uma mulher obstinada em viver o pecado. Ela, vendo que Deus está cercando, bloqueando, ela diz a Deus: Deus, então me faz voltar para o meu primeiro marido. Só que esse pedido dela não é um pedido de arrependimento. Não é um pedido de quem reconhece que é pecadora, que é infiel e que precisa voltar a uma vida de fidelidade. O pedido dela, irmãos, é porque ela quer continuar com os prazeres da vida. Ela quer encontrar os seus deleites de vida. E o seu marido dava tudo o que ela queria. O seu marido sustentava de tudo. E o pedido dela é com interesses. O pedido dela para voltar ao seu marido não é para satisfazer a Deus, se alegrar em Deus, mas é para satisfazer os seus próprios ídolos. Ela quer alguém que faça tudo por ela, para ela. Ela quer alguém que satisfaça a vida dela. Queridos irmãos, quando ela pede isso, Deus conhece o coração dela. Deus sonda. Deus sabia que o pedido dela não passava de uma aparência, de aparentemente uma ideia de arrependimento, mas na verdade não era. A ideia de se reconciliar com o seu marido, irmãos, não era porque estava arrependida do pecado que ela estava cometendo. Em outras palavras, o que ela está fazendo, pedindo a Deus, é sendo desleal para com Deus. Ela vinha em fidelidade e ela continua em fidelidade, mesmo pedindo para voltar para o marido. Porque ela não está voltando, porque ela reconhece, porque ela entende, porque ela compreende que precisa obedecer ao Senhor, amando e sendo fiel a Deus no cumprimento do seu casamento. Não para por aqui, irmãos. Do versículo 8 ao versículo 13 nós vamos ver mais punições. E eu vou caminhar dentro delas. Ela é ingrata. Olhe comigo, versículo 8. Ela, pois, não soube que eu lhe dei trigo, e o vinho, e o óleo, e multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para a idolatria, para Baal. A consequência da infidelidade dela, queridos irmãos, começa a ser revelada. A primeira consequência, só relembrando, ela vai ser cercada e bloqueada por Deus. Segundo, irmãos, ela vai ser revelada da sua deslealdade. Ela vai ser revelada do desejo do seu coração. Olha comigo, versículo 8, ela é revelada a sua ingratidão. Ela é uma mulher ingrata, ela não reconhece que a provisão veio de Deus. Ela não reconhece que Deus cuidou dela. Mesmo sendo Deus generoso em lhe dar o alimento, o que foi que ela fez com esse alimento? Ela estava usando para a idolatria. Versículo 9, nós vamos perceber mais uma vez a expressão portanto. Deus trazendo e chamando ela à consciência. E ela não quer ouvir. E Deus mais uma vez dá um veredito. E Deus diz no versículo 9, inicia com a expressão portanto. Se você não quer ouvir, a consequência virá. E a consequência será agora pior. Você vai perder o seu sustento. Você vai passar dificuldades. Será tirado de você. Será arrancado de você. Será arrebatado de você o seu sustento. Versículo 10. Olhe comigo. Sua vergonha será exposta. E aqui, queridos irmãos, esse tipo de exposição é visto pelas Escrituras como uma fonte de total desgraça para uma pessoa. A perspectiva do que o Senhor está falando é que ninguém vai tirar ela da mão do Senhor. Ela vai ser exposta. O Senhor vai trazer a vergonha dela à tona. E não há quem possa impedir de Deus fazer isso nela e através dela para mostrar a infidelidade dela e que toda infidelidade tem consequência. No versículo 11, Deus mostra que a adoração dela não é verdadeira e que não será recebida. Olhe comigo, versículo 11.
farei cessar todo o seu gozo. Olha o que ele vai dizer. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. A ideia aqui de adoração. Eu farei cessar a sua alegria. Você, por mais que esteja na minha presença, não vai ter alegria genuína e verdadeira de adoração. Eu não vou receber a sua adoração. Eu não vou receber o seu louvor. Não vai ter alegria em você de fato. Você não vai ser reconhecida ou reconhecido diante de mim. Você pode estar na igreja, pular, cantar, louvar, saltar, você pode fazer o que for. Eu não vou reconhecer. O seu cântico, a sua adoração não chegará ao meu trono, porque a sua vida é de infidelidade. Olha o versículo 12, queridos irmãos. É a mesma estrutura do versículo 9. Ela vai enfrentar destruição. Olha o versículo 13. O Senhor começa a dizer que a consequência dessa infidelidade é o castigo que Deus vai trazer sobre a vida dela por causa da idolatria. Deus está dizendo a Gomer, por meio de Oséias, a consequência dessa sua infidelidade é o meu castigo sobre a sua vida, porque você ama os ídolos. Você ama os seus amantes, e a expressão amantes aqui traz a ideia de idolatria. E a perspectiva do que Deus estava falando é, por mais e mais que você se afaste, pior vai ser para você. Quanto mais você se afastar de mim, mais você vai ser entregue à escravidão da sua idolatria. Por isso, queridos irmãos, ela chama os seus amantes de idolatria. Veja comigo o versículo 13. Castigá-la-ei pelos dias de Baalins. Nós sabemos quem é Baal. Nos quais lhe queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias e andou atrás de seus amantes. E olha o final do texto. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Por isso a desolação vai chegar na vida dela. A infidelidade vai trazer desolação. Porque ela é uma mulher que busca mais ouvir as propostas do mundo. Ela é uma mulher que busca mais os seus prazeres. Ela é uma mulher que busca mais servir aos seus ídolos. Ela é uma mulher ingrata. Ela é uma mulher que pega o que Deus dá e oferece a Satanás. Ela é uma mulher que vive para satisfazer a sua própria vontade. Por isso a desolação, a fome, a sede, a vergonha, a tristeza, a solidão e a ruína vai chegar na vida dela, porque é consequência de quem vive uma vida de infidelidade para com Deus. Talvez você veja muitas pessoas lá fora vivendo a vida de infidelidade e aparentemente prosperando. Queridos irmãos, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é ter o Senhor, dono do ouro e da prata, ao seu lado. Essa é a maior e a melhor prosperidade na vida. É saber que no pouco ou no muito nós somos fiéis ao Senhor. É saber que nós podemos viver uma vida de fidelidade independente das circunstâncias, e isso trará bênção à nossa vida, do mesmo que a infidelidade trará consequências danosas à nossa história. O Senhor está falando por meio do profeta Oséias a Gomer, está mostrando a ela a sua infidelidade vai trazer consequência, a sua consequência é de destruição. Só que, irmãos, se eu parasse o sermão aqui, talvez fosse um sermão assustador. Talvez fosse um sermão onde nós não encontraríamos graça, nós não encontraríamos alegria ou esperança, nós não encontraríamos alento. E pregar a justiça de Deus sem pregar, queridos irmãos, a graça do Senhor é pecado. Pregar a justiça e a ira do Senhor sem pregar o amor é pecado. E veja que o Senhor trouxe a infidelidade e a consequência dela, mas do versículo 14 em diante, nós vamos começar a perceber o amor de Deus sobre quem não merece ser amado. Nós vamos começar a perceber a graça de Deus sobre a vida de quem não merece receber graça. E é justamente esse o terceiro aspecto. O Senhor começa a mostrar o amor e a graça dele sobre a vida de Gomer. E nós podemos colocar 4 perspectivas, ou 4 formas de compreender esse amor. Do versículo 14 até o versículo 33. O Senhor começa a nos mostrar, no versículo 14 e 15, que esse amor, ele veio à vida dela como uma forma de chamá-la à transformação. Mesmo sabendo que ela não era merecedora, mesmo sabendo que ela não era digna, mesmo sabendo que o pecado dela, a infidelidade dela afastava dele, o Senhor vai ao encontro dela. Olhe comigo o versículo 14. Ele começa com um veredito.
Lembra a expressão portanto? Ele está dando um veredito. Atrás ele deu um veredito de consequência. Mas agora ele está dando um veredito dizendo assim: você fez tudo isso, portanto, eu vou te atrair. Você fez tudo isso, e tudo isso que você merecia era a minha ira, tudo isso que você merecia era o meu abandono, tudo isso que você merecia por causa do seu pecado era eu te deixar caminhar na sua própria condenação, no seu próprio pecado. Portanto, não vai ser assim. Olha comigo o versículo 14. Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. O Senhor começa a dar um veredito, e essa expressão de atrair, queridos irmãos, é uma expressão que traz a perspectiva de eu vou te persuadir, eu vou te seduzir. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que não vai permitir ela caminhar na destruição, na desolação, na perturbação de vida que ela está caminhando. O Senhor está dizendo para ela: eu vou te chamar da rebeldia, da tua idolatria, para uma vida de santidade. Eu vou te levar ao deserto. Mas a perspectiva de deserto aqui não é sofrimento. Não é aquela ideia, o Senhor vai te colocar num deserto e vai ser sofrimento. Não, eu vou te levar ao deserto para tratar o teu coração. Olha o final do verso 14. Eu vou falar ao teu coração. O Senhor vai cuidar dela. A figura do deserto é uma forma de Deus tratar a própria vida dela de forma particular. O Senhor está dizendo a ela: eu vou transformar a sua vida. O vale de Acor, que é um vale de sofrimento, que é um vale de dor, que é um vale de desespero, eu transformarei em uma porta de esperança, porque eu vou atrair você. E, queridos irmãos, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos atrai, não há como fugir. Não há como viver em rebeldia. Não há como ir além. Você pode fugir para onde você quiser. Você pode ir para o fim do mundo. Ele vai lá. Ele vai estar lá. Ele vai te chamar. E Ele vai te atrair. Porque não há como fugir do Senhor. Não há como se ausentar da presença de Deus. O salmista no Salmo 139 nos diz isso. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se eu vou até os confins do mar, o fim do mundo, ainda lá haverá de me guiar a tua mão. Para qualquer extremo que eu vá, o Senhor me encontra. E não é só encontrar, nesse aspecto o Senhor está dizendo a Gomer: eu vou te atrair e eu vou te persuadir. E, queridos, uma vez que Deus marca um encontro com você, não há como fugir da presença dEle, não há como não ouvir a voz dEle, não há como não se render aos pés dEle, não há como não se prostrar diante de um Deus vivo. O Senhor está dizendo: Gomer, eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua vida. Versículo 15, ele nos mostra isso. Olhe comigo. Lhe darei ali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que ela subiu da terra do Egito. O Senhor não para por aqui. Versículos 16 e 17. O Senhor está dizendo: eu vou transformar a sua história. Eu vou tirar você da vida de idolatria para uma vida de obediência. O Senhor tem poder para isso, irmãos. E Ele começa a nos mostrar que agora, aquele projeto de Oséias, no início do capítulo 2, no versículo 2, de separação, acabou. Ele começa a mostrar no versículo 16 e 17: eu vou chamar você para um casamento, para uma vida de fidelidade. Volte comigo ao texto. Versículo 16 e 17. Naquele dia diz o Senhor: ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. O Senhor está dizendo: acabou a história de separação. O Senhor está dizendo, por meio do profeta Oséias, a vida de Gomer: você será purificada, você será restaurada, e não de forma superficial. Eu vou restaurar a sua mente, eu vou restaurar as suas práticas que eram de idólatras, que era de buscar apenas o desejo do seu coração. Eu vou transformar a sua vida. Você não vai viver mais servindo aos ídolos.
Sabe, queridos irmãos, o mal de Gomer é o mesmo dos nossos dias. É o mesmo, talvez, de muitos de nós. Sabe, nos nossos dias o homem ou a mulher, eles vivem inventando deuses para si. Eles vivem fabricando ídolos no seu coração. E Deus está dizendo, eu vou libertar vocês dessa idolatria. Eu vou arrancar esses ídolos do seu coração. Eu vou tomar o seu coração. Eu vou purificar o seu coração. Eu vou tirar de você o que não me agrada. Você me chamará de meu marido. Acabou a separação. Agora você vai viver para mim, Gomer. No versículo 18, ao versículo 20, nós vamos perceber que o Senhor dá segurança a ela. Porque a perspectiva de buscar a idolatria, ou de buscar ser satisfeita pelos seus ídolos, é porque ela sentia segurança naqueles que davam tudo o que ela queria. Veja comigo, versículo 18. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras. Veja a expressão, irmãos, do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. O Senhor está dizendo, por meio de Osés, a vida de Gomer, você agora vai ter segurança. E não só segurança, você vai ter proteção. Você não vai precisar mais de nenhum ídolo. Eu vou dar tudo a você. Tudo. Eu serei o seu Deus. Eu serei para você o seu marido. Você será o meu povo. Você vai ser protegida. Você vai ter provisão. E, queridos irmãos, essa provisão e proteção do Senhor não é limitada. Ela é ilimitada. Ela não é indiferente. Ela cuida de nós. E veja, queridos irmãos, por 3 vezes o Senhor está dizendo, eu me casarei com você. Eu tomarei você como esposa. Volta comigo, versículo 19. Desposar-te-ei. A expressão é essa. Eu tomarei você como esposa. Eu me casarei com você. E o que o Senhor está dizendo é, eu tomarei você como a minha esposa, para uma aliança que é eterna, uma aliança que está firmada não no seu querer, mas está firmada em 5 propósitos. E ele aqui explica os 5 propósitos. Primeiro, a justiça. Uma aliança que está firmada na justiça, não dos homens, justiça de Deus. Juízo. E a expressão juízo aqui não é condenação. Sabe qual é? Amor fiel. Eu vos amei. E vocês me amarão, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Outro pilar, benignidade. Outro pilar, misericórdia. Outro pilar, irmãos, fidelidade. O Senhor está dizendo para Gomer, eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua circunstância. Eu vou tratar o seu coração. E olhe comigo o final do versículo 20. Eu vou me casar com você em fidelidade. E conhecerás o quê? Ao Senhor. O Senhor está dizendo para ela, você não merece, mas você vai me conhecer. Você vai viver para mim. Você vai entender o que é fidelidade. Você vai entender o que é o amor fiel. Você vai entender o que é benignidade, misericórdia. Você vai entender a minha justiça. E vai ser um prazer para você viver para mim, porque você vai compreender o quanto eu amo quem não merece ser amado. Mas, querido, ele não para por aqui. Do versículo 21 ao versículo 23, ele está falando sobre uma restauração, e uma restauração de harmonia. Aquele casal que vivia brigado, que vivia em desarmonia, que as consequências dessa desarmonia estavam chegando, divórcio, separação, o Senhor está dizendo, agora eu vou trazer harmonia. Eu vou restaurar essa harmonia. E se você parar para perceber, queridos irmãos, o último versículo, ele está falando sobre os filhos. Os filhos, Jezreel, Loami e Lohuama. E ele está dizendo, eu vou mudar toda a estrutura de vocês. Eu vou mudar toda a vida de vocês. Os filhos que outrora vocês receberam, e que eu dei um nome que apontava o meu juízo, agora eu vou mudar. Eles serão abençoados. Eles receberão, e vocês também, a minha compaixão. E eles serão chamados meu povo. Aquele que não era meu povo será chamado meu povo. E interessante, irmãos, porque quando o Senhor começa a mudar estes nomes, quando o Senhor começa a restaurar, o Senhor começa a mostrar para eles e para ela que o amor maravilhoso dele é a única forma de fazer com que Gomer compreenda que ela precisa viver em submissão, reconhecendo quem Deus é.
E ela reconhece. Volte comigo ao texto. O último versículo. Versículo 23. O que é que diz? Todos em uma só voz. Ela dirá o quê? Tu és. Todos em uma só voz. E ela dirá: Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Queridos irmãos, o que Deus está dizendo para ela agora é: aonde havia juízo, Gomer, agora haverá misericórdia. Porque agora você reconhece quem eu sou. Aonde havia rebeldia, Gomer, agora há obediência. Aonde havia idolatria, agora há adoração. Pois o verdadeiro amor, o amor de Deus, restaurou toda a vida de Gomer e toda a sua história e o seu casamento. Talvez você pergunte: pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu entendi algumas coisas, mas não entendi o todo. Queridos irmãos, amar quem não merece ser amado, lembra das perguntas, é tentar justificar pela nossa autojustiça. Por que não amamos? Por que deixamos? Por que abandonamos o amor? Quais são as justificativas que nós damos? O final delas sempre é a nossa autojustiça. Mas glória a Deus que Ele nos amou. Ele amou quem não merecia ser amado. Eu e você, nós não tínhamos nada para receber o amor de Deus. Nós não éramos dignos da graça do Senhor. A propósito, o texto da nossa liturgia, lá em Pedro: vós que outroras não éreis povo, vocês não eram povo, agora vocês são povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor vos amou sem vocês, sem nós merecermos. O que é que Ele está nos mostrando, irmãos, através da vida e da história de Gomer? É que se nós queremos viver a infidelidade, nós vamos ter a consequência. Nós vamos ter sobre a nossa vida desolação. As consequências virão sobre a nossa história. Ela virá sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida física, sobre a nossa vida financeira. Ela virá sobre os nossos relacionamentos. Ela virá sobre todo o nosso ser. E sabe qual é o grande problema? É que nós colocaremos a culpa sempre nos outros. Porque os outros nunca nos entendem. Porque o culpado é o outro. Porque eu preciso correr atrás da minha felicidade. E, queridos irmãos, a felicidade está em ouvir a voz do Senhor, em ouvir a voz daquele que nos amou mesmo sem merecermos, porque nós não éramos povo, nós não éramos dignos, nós não éramos um povo que merecia a graça de Cristo, o sangue dele na cruz do Calvário, mas ele nos amou para amar outros pecadores. Talvez nessa noite você esteja caminhando em algum aspecto dessa mensagem. Talvez a sua infidelidade para com Deus esteja te levando a problemas e crises existenciais na sua vida. E você ainda não percebeu que você está andando a passos largos para colher as consequências da sua infidelidade para com Deus. Uma vida de infidelidade para com Deus, queridos irmãos, é uma vida de destruição, autodestruição. Por isso o Senhor nessa noite, Ele chama por meio da história de Gomer, o seu povo a abandonar a infidelidade, o seu povo a não receber as consequências da infidelidade, mas receber a graça e o amor. E não só receber, mas também viver essa graça e esse amor para com outras vidas. Eu não sei como você está nessa noite. A você que chegou, adentrou a igreja, eu não conheço a vida como um todo, mas o Senhor te conhece. Eu queria convidar você a fechar os olhos. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e avaliar como está a sua vida. Se você está vivendo em uma vida de infidelidade, se você está já colhendo as consequências da infidelidade, se você está caminhando dessa forma, eu quero te convidar a não mais caminhar assim. Mas hoje, ouvindo a voz do Senhor, eu quero te convidar, portanto, a receber o veredito dele, a graça, a receber o veredito dele, a transformação, a receber o veredito dele, uma mudança de vida, e a receber a promessa dele, a promessa de que tudo será transformado, a promessa de um novo caminho, a promessa de uma nova história, e reconhecê-lo de fato como o Senhor da sua vida. Feche seus olhos.
Converse com o Senhor. Se coloque diante dele. E após alguns instantes eu estarei orando. Enquanto você ora, eu queria convidar o grupo de louvor a cantar novamente o cântico Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Eu já não quero ser igual.